Para entendermos um pouquinho mais como a fotografia influenciou o impressionismo e o pós-impressionismo, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e observar como era a arte antes do surgimento da fotografia. Só assim nós vamos conseguir compreender o porquê a pintura mudou tanto no final do século XIX. Antes da invenção da fotografia, a pintura tinha uma função muito importante, que era registrar a realidade. Como não existiam câmeras, os artistas eles ficavam responsáveis por retratar pessoas, paisagens, acontecimentos históricos e cena do cotidiano deles, do dia a dia deles. Por isso, o principal objetivo aqui era representar tudo da forma mais fiel possível. Quanto mais detalhes e mais parecida com a realidade fosse a pintura, maior era o reconhecimento do artista. Por isso, a técnica, a precisão e o realismo eram muito valorizados nessa época. Porém, essa maneira de fazer arte começou a mudar um pouquinho mais com a grande invenção que é a fotografia. Agora falaremos um pouquinho sobre a fotografia e a sua influência naquela época. Ainda no século XIX surgiu a fotografia, e pela primeira vez o ser humano conseguiu registrar uma imagem de maneira rápida e precisa. Isso provocou uma grande transformação na arte. Afinal, se a fotografia conseguia representar a realidade com muito mais exatidão, os pintores não precisavam mais competir com ela. Não era necessário. Então, muitos artistas passaram a buscar um novo propósito para a pintura. Em vez deles copiarem exatamente o que eles viam, eles começaram a representar aquilo que a fotografia da época ainda não conseguia representar. Os efeitos de luz, o movimento, a atmosfera de um momento e a interpretação pessoal do artista. Além disso, a fotografia também inspirou novas formas de compor as pinturas. Alguns artistas passaram a fazer enquadramentos diferentes, a cortar parte das cenas e retratar momentos espontâneos da vida das pessoas, como se estivessem capturando o instante da vida delas. E essas mudanças abriram caminho para um novo movimento artístico, que é o impressionismo. Impressionismo. O impressionismo surgiu na França na segunda metade do século XIX. Os artistas queriam representar a impressão causada por um instante, principalmente os efeitos que a luz natural tinha sobre as paisagens e sobre os objetos. Por isso, eles tinham o costume de pintar ao ar livre. Utilizavam pinceladas rápidas e cores bem vibrantes. Nesse momento, eles não estavam preocupados em desenhar todos os detalhes com perfeição, mas estavam preocupados em transmitir a sensação que aquele momento passava. Uma das obras mais importantes desse movimento é a impressão Nascer do Sol, de Claude Monet. Nessa pintura, Monet retrata o porto de sua cidade ao amanhecer. Nela, podemos perceber que os barcos e os prédios aparecem pouco definidos. O destaque aqui está na luz refletida sobre a água, nas cores do céu e na atmosfera criada pela neblina. Ou seja, a intenção desse artista não era mostrar exatamente como era o porto, mas sim transmitir a impressão visual daquele instante. Foi justamente por causa dessa obra que o movimento recebeu o nome de impressionismo. Alguns artistas admiravam o impressionismo, mas acreditavam que a pintura poderia ir ainda mais longe. Assim surge o pós-impressionismo. Artistas dessa época continuaram utilizando as cores fortes como no impressionismo. Porém, eles passaram a valorizar ainda mais a criatividade, o sentimento e o estilo pessoal de cada artista. Ao invés deles representarem apenas a luz e a aparência das coisas, eles buscavam aqui transmitir as emoções deles, as ideias e as diferentes formas que eles tinham de enxergar o mundo. Uma das obras mais conhecidas desse período é A Noite Estrelada, de Van Gogh. Nessa pintura, o céu aparece cheio de movimentos em espiral e cores intensas. Embora a obra represente uma paisagem real, Van Gogh aqui visa modificar as formas e as cores para expressar aquilo que ele sentia. Assim, a pintura deixa de ser apenas uma representação da realidade, mas também passa a refletir a emoção e a visão de cada artista. Assim, a fotografia não substituiu a pintura. Pelo contrário, ela apenas transformou a maneira de fazer arte. Como a fotografia passou a registrar a realidade das coisas com precisão, os artistas encontraram liberdade para experimentar novas formas de expressão. Foi essa mudança que contribuiu para o surgimento do impressionismo e depois do pós-impressionismo. Movimentos esses que abriram caminho para a arte moderna e influenciam o artista até os dias de hoje.